Neste momento é um anúncio histórico para o Brasil e sem hesitação em dizer para o mundo. Nós vamos apresentar hoje aqui a Butanvac, a primeira vacina 100% nacional. Na última sexta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou com pompa o desenvolvimento de uma nova vacina contra a Covid, que, embora seja brasileira, usa uma tecnologia cedida pelo Hospital Monte Sinai de Nova York. A Butanvac pode vir a ser mais uma alternativa para combater a doença provocada pelo novo coronavírus. Na ocasião, Dória informou que trabalha com um cronograma que torna viável o início da distribuição a partir de julho. Para isso, o Instituto Butantan deu entrada no mesmo dia com o pedido de autorização da Anvisa para início dos testes clínicos. Agora a pesquisa segue seu caminho. Do meu ponto de vista, não tem nada a ver um fato com o outro, porque nós temos trabalhado nisso, eu tenho anunciado aqui a sequência, né, de tratamentos aí com vacina do trabalho com as vacinas nacionais já por bastante tempo. Então eu estava nessa expectativa de poder anunciar, né, o mais rápido possível a gente poder ter essa vacina nacional. A minha previsão era fazer isso assim que eles entrassem. E daí, como já é sabido, no mesmo dia, algumas horas depois, o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, correu para anunciar uma outra vacina nacional. A Versamune é um projeto da farmacêutica brasileira Farmacor, liderado por um pesquisador da USP de Ribeirão Preto com um laboratório americano. É uma vacina semelhante a outra que já existe no mercado, também americana, a Novavax. Se tudo der certo, a Farmacor espera que esse imunizante possa ser distribuído a partir do ano que vem. Nesse caso, como ocorreu com a Butanvac, o pedido para o início dos primeiros testes clínicos foi levado à Anvisa, mas segue um caminho um pouco diferente. A Anvisa já começou a análise dos pedidos das duas vacinas brasileiras para fazer testes clínicos das fases 1 e 2, que são feitos em humanos. O prazo é de 72 horas, desde que não faltem informações. Mas esse prazo foi interrompido no caso da vacina Versamune da USP de Ribeirão Preto. A Anvisa pediu mais informações sobre itens de qualidade e dados dos estudos pré-clínicos. Segundo a agência, o pedido da Butanvac, do Instituto Butantan, segue em análise. Afinal, o que se pode esperar das duas vacinas em estudo no Brasil? Quais são os obstáculos para que os prazos inicialmente previstos sejam cumpridos? Por qual razão o Butantan aposta em um novo imunizante, mesmo depois de já dispor da tecnologia para produzir a Coronavac aqui no Brasil, sem depender de insumos importados da China? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o médico infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Fique com a gente. Dr. Júlio Croda, começando pela vacina do Butantan, como é que essa nova tecnologia, ela é mais parecida, ao que tudo indica, com a vacina da gripe, muito mais do que com a própria Coronavac, que também é fabricada no Instituto, né? Exatamente, é mais parecida com a vacina da gripe. Ele utiliza um vírus como vetor, né, para produzir a proteína spike do novo coronavírus. E esse vetor é o vetor que a gente chama Newcastle. É um vírus que está associado à gripe aviária, mas que não causa nenhuma doença em seres humanos. Mas esse vírus infecta ovos de galinha e esse mesmo princípio é utilizado para produzir a vacina de influenza. Esse vírus modificado é colocado dentro do ovo e vai se reproduzir por 2 ou 3 dias. Esse material cheio de vírus é então processado, purificado e inativado quimicamente, gerando a matéria-prima, o IFA. Então, essa vacina é muito mais parecida com a vacina de influenza do que com a vacina da Coronavac. Doutor, ainda em relação a essa vacina, o senhor disse na sexta-feira que aquele prazo estimado pelo governador João Dória de iniciar a imunização já em julho era muito otimista. O que a gente pode imaginar como um prazo realista para ver essa vacina em uso depois de todos os testes, eficácia comprovada, liberação da Anvisa e tudo mais? Eu acredito que até final do ano, se a gente mantiver
esse número de pessoas infectadas que nós temos no Brasil, os ensaios clínicos serão muito rápidos e até final do ano a gente pode ter o resultado de eficácia da vacina. É interessante notar que essa é uma vacina nova, né? Ela utiliza um vetor que nunca foi usado, né, esse Newcastle, para fabricar uma vacina específica para a Covid. E a gente tem que ter dados de eficácia, aqueles dados tradicionais de acompanhar um grupo que recebeu vacina, outro grupo que não recebeu, e avaliar quem adquiriu a doença, quem não adquiriu. Isso leva tempo, depende de quantas pessoas serão incluídas nesse estudo, e mais se o vírus continuar circulando intensamente, mesmo depois do início da vacinação, porque a gente precisa ter casos para comparar para essa nova vacina. Então, tem muitas variáveis aí envolvidas para a gente poder ter uma predição de quando que esse estudo vai terminar. Mas eu acredito que até final do ano a gente tenha número de casos suficientes para a gente mensurar a eficácia entre o grupo que recebeu a vacina e o grupo que não recebeu a vacina ou recebeu outro tipo de vacina, como a Coronavac ou a vacina da AstraZeneca. Em relação a essa vacina, o que a gente já sabe efetivamente sobre segurança e eficácia e sobre realização de testes em seres humanos ou seres vivos ou apenas em laboratório? Nós só sabemos a respeito dos testes em laboratórios em modelos animais. Nós não temos dado nenhum a respeito da segurança, que é o estudo de fase 1, da resposta imune, que continua sendo o estudo de fase 2, e da imunogenicidade, né? Então a gente ainda falta esses elementos, né? E finalmente o último estudo que a gente já conhece, né? Depois desses meses falando de vacina, que são os estudos de fase 3 de eficácia, que a gente demonstra realmente se a vacina protege ou não quando aplicada no ser humano. A gente não tem nenhuma informação dessa vacina para ser humano. E você sabe, né, que a gente demorou 1 ano para desenvolver qualquer vacina para o novo coronavírus. Lógico, com a expertise que o Butantan ganhou, principalmente na avaliação da Coronavac, pode ser que esse tempo seja encurtado e por isso que essa minha expectativa é que até final do ano a gente tenha algum resultado na prática e o Butantan possa estar fornecendo essa vacina. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa segunda vacina que foi anunciada na sexta-feira também, algumas horas depois do Butantan, pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Ela tem um nome, Versamune-CoV-2FC, né? E ela aparentemente tem uma tecnologia parecida da Novavax, que é uma das mais comemoradas e demandadas aí no mundo inteiro relacionadas ao novo coronavírus. Do que se trata essa vacina? Trata de uma vacina de antígeno, né, de proteína, e isso de alguma forma gera um custo maior, comparado, por exemplo, com a vacina da AstraZeneca e Oxford e comparado também com a vacina proposta pelo Butantan. Além disso, está sendo feita uma parceria com a Farmacor, que é uma companhia privada do Brasil, que não produz nenhum tipo de vacina atualmente, né? Não oferta nenhum tipo de vacina para o SUS. Então o risco é muito maior nesse sentido, tanto no que diz respeito a ensaios de fase 1 e 2, podem demorar muito mais, e da sua produção propriamente efetiva em larga escala. A gente está falando de 2 laboratórios públicos que já têm larga experiência em ofertar vacina para o Sistema Único de Saúde e para outros países como a Fiocruz e o Instituto Butantan. Essa nova proposta, né, ainda é um estudo que não tem nenhum dado em seres humanos, né, essa nova vacina igual a Butanvac, não foi gerado nenhum estudo de fase 1, 2 ou 3, vai ter que seguir todo esse caminho. Eles já deixaram claro que terão resultados do desenvolvimento completo da vacina só no ano que vem. E a gente não sabe ainda, não está claro, não tem esse material fornecido por quem está propondo essa nova vacina do custo final para o Ministério da Saúde. No final, o que vai interessar do ponto de vista
do Ministério da Saúde e dos demais compradores vai ser o custo. Se uma vacina for efetiva e for segura para a Covid-19, o Ministério da Saúde vai fazer a escolha de uma vacina ou outra muito baseado na segurança, na eficácia e no custo finalmente, né? E o que me parece que a proposta de custo final por dose da AstraZeneca e Oxford e futuramente da Butanvac será bem menor do que a Versamune. Doutor, quando o ministro Marcos Pontes anunciou essa vacina, ele disse que havia 3 linhas de pesquisa promissoras. A gente sabe que tem até mais, né? Tem outras universidades pesquisando também vacinas. E o próprio ministro disse que não havia recursos no orçamento para investir no ano passado, que no início desse ano ele conseguiu remanejar uma verba do Ministério para aplicar nessa pesquisa. Nós já temos os recursos para financiar esses testes pré-clínicos. Vão ser feitos com 360 pessoas. Esses testes são feitos para testar a segurança da vacina. Logo depois desses testes entram os testes clínicos fase 3. Por que a gente demorou tanto a começar a pesquisar uma vacina contra a Covid aqui no Brasil? É falta de recursos? Falta de investimento na saúde e na ciência. Nós temos o menor orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia dos últimos 10 anos. A gente não consegue ter autonomia tecnológica sem investimento maciço. Nós temos 2 laboratórios públicos que são os maiores da América Latina e um dos maiores do mundo, tanto a Fiocruz como o Instituto Butantan. O Butantan, ele fabrica vacina, 80 milhões de doses de influenza todo ano. Então, a gente tem estruturas robustas de produção, mas para o desenvolvimento precisa de um investimento maciço do poder público, principalmente nas fases iniciais, a fase 1, 2 e eventualmente a fase 3. Porque esse investimento é muito elevado e geralmente o setor privado não está disposto a pagar esse investimento, né? Depois que você tem um produto, o setor privado até consegue de alguma forma entender a importância e gerar lucro a partir daí. A gente pode observar, por exemplo, a questão da União Química, que está trabalhando junto com a Sputnik V para trazer para o Brasil e vender para o Ministério da Saúde e para os estados. Mas o desenvolvimento inicial, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, como na Europa, vem do setor público, vem do interesse e alocação de recursos do setor público nas instituições de pesquisa. Doutor Júlio, sobre os investimentos, o que falta investir para que essa vacina possa um dia se credenciar a ser útil contra o novo coronavírus? Falta muito. Só para a gente concluir a fase 3 da pesquisa, geralmente a gente precisa gastar 100 milhões de reais. Além disso, a gente não tem conhecimento da planta fabril da Pharmaco, com a capacidade de produção diária de vacina dessa empresa. Ela não tem nenhuma experiência prévia em fornecimento de vacina para o Ministério da Saúde e a gente não sabe de nenhum investimento que foi feito na empresa para adequação da sua planta fabril e produção dessa nova vacina. Diferente do que foi feito tanto na Fiocruz como no Instituto Butantan, onde o Butantan fez uma nova fábrica para produzir a Coronavac até final do ano e a Fiocruz também fez adaptações na sua planta fabril para produzir a vacina da AstraZeneca, chegando a 1-2 milhões de doses diárias. Então, isso tem que ser dimensionado. E está muito obscuro esse investimento, a gente desconhece, e a gente desconhece realmente se ao final do desenvolvimento desse produto, a gente vai conseguir ofertar essa nova vacina para a população. Então, doutor, por tudo isso que o senhor está falando, dessas possibilidades todas de vacinas nacionais, a que parece mais promissora, mais consistente, realmente é a Butanvac, né? Com certeza, porque tem por trás dela um laboratório público, que é um dos maiores do mundo e um dos maiores da América Latina e já tem expertise no desenvolvimento de vacina e na sua produção. Então, tanto a Butanvac, com certeza, deve estar pronta muito antes do que a Imunoversa, justamente por conta dessa expertise e do investimento que está sendo feito nesse momento. O Instituto Butantan fechou acordo de tecnologia com a gigante farmacêutica Sinovac Biotech para a produção da vacina contra o coronavírus.
Doutor Júlio, a gente tem 2 vacinas já sendo produzidas aqui no Brasil com um contrato de transferência de tecnologia, inclusive para fabricar o IFA aqui, né? A Coronavac e a vacina de Oxford produzida pela Fiocruz. Faz sentido? Por que começar agora do zero a pesquisa de uma outra vacina se a gente já vai ter essas 2 sendo produzidas aqui em território nacional em breve? Excelente pergunta, porque do ponto de vista tecnológico, a vacina da AstraZeneca e Oxford utiliza um vetor viral, que é um vetor de chimpanzé, para expressar uma proteína, para produzir uma proteína do vírus, que é essa proteína spike. Mesma ideia vai ser utilizada na Butanvac, que vai expressar essa proteína spike nesse novo vetor viral, que seria o Newcast. O custo da AstraZeneca e Oxford é menos de $4 para a Fiocruz produzir e ofertar para o Ministério da Saúde. Para a Coronavac é muito maior do que isso. Então é por isso que o Butantan está trabalhando com uma nova vacina no sentido de ter uma vacina competitiva do ponto de vista de preço com a Fiocruz, né, para ser ofertada num preço bastante similar ou até mais baixo que a vacina que a Fiocruz estará produzindo, e também para ser de fácil adaptação e modificação, se for necessário, em relação à proteína spike no que diz respeito a novas variantes. Talvez a gente tenha que colocar outra proteína spike aí nesse vetor para continuar protegendo contra as novas variantes. Então, nesse momento, quanto mais opção de vacina a um custo menor, é o ideal para o nosso país e até para a região, para a América Latina. Essas vacinas elas podem ser negociadas com outros países, podem ser exportadas também. Doutor, ter esse tipo de tecnologia aqui, a gente está falando só de Covid ou abre caminho para o Brasil também desenvolver outras vacinas e produzir do zero outras vacinas por aqui? Pergunta muito interessante. Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento do Covid e fazer esse investimento em ciência e tentar estruturar nossos grandes laboratórios para produzir vacinas em diferentes plataformas com independência na produção da IFA. Tem uma tecnologia, por exemplo, que a gente ainda não consegue produzir vacina aqui no Brasil, que é essa tecnologia nova do RNA. Seria muito interessante também que tanto Fiocruz como o Instituto Butantan pudesse estar, de alguma forma, produzindo vacinas nessa nova base tecnológica que são vacinas de RNA, como a vacina da Pfizer, como a vacina da Moderna. Elas são mais rápidas no sentido de adaptações e em termos de produção em larga escala também. Então é importante a gente ter essa tecnologia não só para a vacina do coronavírus, mas para outras doenças ou até para outras doenças que não sejam infecciosas, como câncer, fazer imunoterapias, como outras doenças como tuberculose, a gente poder utilizar essa tecnologia para desenvolver uma vacina contra a tuberculose. Aliás, ainda falando dessas vacinas de RNA mensageiro, o senhor nessa segunda-feira fez menção no Twitter a um estudo com profissionais de linha de frente relacionados ao uso dessa vacina nos Estados Unidos. Qual é o poder que essas novas vacinas de RNA mensageiro trazem? Elas são de fato revolucionárias? Então sim, são revolucionárias. A gente nunca tinha feito nenhuma vacina com essa base tecnológica. E qual a vantagem dela, né, em relação às outras vacinas? Você pode produzir de forma sintética muito rápido essa vacina. Então, as questões relacionadas à produção são muito mais bem resolvidas em termos de produzir uma vacina de RNA em larga escala. Você precisa de menos conservantes também. Você não precisa de cultura viral, que é o caso, por exemplo, da vacina do Butantan, que usa vírus inativado. Você não precisa cultivar um adenovírus, como é a vacina da Fiocruz, AstraZeneca e Oxford. Você só precisa produzir esse material genético de RNA. Então, para você fazer modificações é muito mais rápido, para você garantir qualidade na produção é muito mais rápido, para você entregar esse produto é muito mais rápido para a população. Lógico que a grande desvantagem é manter uma cadeia de frios a menos 20 agora, né? Porque já foi validada a menos 20, a gente não precisa manter naqueles ultra freezers menos 80. Mas sim, é uma tecnologia
revolucionária que eu acho que vai ser aplicada em muitas outras doenças que não sejam Covid. Talvez seja o grande ganho para a humanidade, seja essa tecnologia, a gente poder fazer vacinas com essa tecnologia. Doutor, mudando só um pouquinho de assunto, aproveitando a sua presença aqui, há quase um mês o senhor participou aqui do Ao Ponto para falar de novas variantes. E naquela ocasião a gente perguntou se o aumento dos casos entre os mais jovens poderia ser atribuído às novas variantes, quais seriam as explicações possíveis. O senhor disse que era uma hipótese, mas também poderia ser fruto proporcional do aumento de casos. Esses estudos já evoluíram, a gente já consegue uma explicação de por que tantas pessoas mais jovens estão indo para os hospitais e estão morrendo? Evoluiu, principalmente com as variantes do Reino Unido e da África do Sul. Aqui também saiu um resultado importante, principalmente publicado pelo Felipe Naveca, mostrando que aqui no Brasil, quem tem a P1 tem uma carga viral mais elevada, né? Se você tem carga viral mais elevada, você pode, de alguma forma, ter doenças mais graves em jovens. E o crescimento assustador de casos e mortes também trouxe uma mudança no perfil dos infectados. De acordo com médicos, a doença tem desenvolvido a forma grave em pacientes mais jovens agora. No Reino Unido tem um estudo mostrando também que a variante deles, né, a B1.7, ela está associada a mais gravidade. Quem foi infectado por essa variante tem mais risco para o óbito. Então, realmente existem esses dados iniciais que evidenciam que a nova variante acomete mais jovens e pode gerar quadros mais graves. Mas também é importante reforçar, principalmente no Brasil, que a gente tem a questão da exposição. E aqui no Brasil nós tivemos as festas de final de ano e principalmente o carnaval, e o que a gente viu na prática foi a população mais jovem sendo mais exposta. Então, se você tem uma nova variante que é mais transmissível e essa população mais jovem é a que é a mais exposta, em algum momento você pode ter um percentual de pessoas que precisam de internação, e aí, na prática, você observa que são pessoas mais jovens que estão evoluindo com maior gravidade e precisando de internação. Então, existem esses dois componentes. Existe o componente da nova variante, gerar doença mais grave, ter carga viral mais elevada, e existe o componente do comportamento humano, que esses jovens, em algum momento, aqui, principalmente no Brasil, se expuseram mais ao vírus, principalmente nas festas de final de ano e carnaval. Doutor Júlio Croda, muito obrigada pela entrevista, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, doutor, um abraço e uma boa semana. É um prazer estar com vocês do Globo, estou à disposição para voltar aqui e conversar um pouco a respeito do Covid. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.